Oi, pessoal. Essa aqui é uma aula que vai tratar de um assunto muito pertinente, muito contundente no nosso momento, nesse mundo digitalizado da internet e das câmeras, especialmente, né, das câmeras eletrônicas de fácil reprodução da imagem cotidiana, que é o selfie. Então, eu começo só. Essa aqui é uma aula que, na disciplina desse semestre, foi dada presencialmente no dia 19 de janeiro. Eu estou gravando com aprimoramentos, com adensamentos, com alguns esclarecimentos a partir dos diálogos e das perguntas que foram feitas na primeira exposição presencial em sala de aula física. Então, vou começar só explicando como essa seria a primeira aula, antes dos marcos referenciais e da cronologia, né, dos marcos historiográficos. Ela é uma questão, ela vai terminar com uma proposição e vai trazer algumas questões em torno do self, que posteriormente era autorretrato. Essas aulas de laboratório do corpo, que, embora elas estejam no contexto de um semestre, com sala de aula presencial, elas também podem ser assistidas por quem quiser, né? Quem tiver aqui acesso ao canal. São aulas públicas, numa universidade pública. Então, quem quiser assiste, podem, né, passar adiante esse link. Mas, né, ela vai ter uma proposição específica para os alunos matriculados na disciplina no semestre 2022-2. E eu começo, assim, eu estou escolhendo, assim, como início das aulas, uma série de imagens, que são imagens de uma produção minha, que envolve... aqui, está meio lento o computador, mas tá indo. Um conceito que eu defendi na minha tese de doutorado em 2004, que é derme pictórica. Então, é um conceito filosófico, tem toda uma elucubração, né, de nível de pós-graduação, mas que pensa esse corpo sem órgãos, um referencial da filosofia da diferença e da esquizoanálise especificamente, esse corpo sem órgãos que é das artes visuais, né? E aqui, então, é de uma série de fotografias chamadas pregas, envolvendo o conceito de derme pictórica, que algumas são autorretratos e outras, né, são retratos de uma pele muito próxima da minha. E elas têm, sim, uma remissão, uma citação dessa série de fotografias da Vera Chaves Barcelos, nossa artista, né, do nervo óptico, conhecida em outras aulas aqui pelo nervo óptico, que são séries fotográficas dos anos 1970, analógica, fotografia analógica, que ela revela em grandes proporções. É uma das obras mais icônicas da produção da Vera, e também são autorretratos, né? Autorretratos que ampliam pequenos detalhes da própria pele. Então, aqui, se vocês quiserem estudar um pouco mais, tá? A referência está essas imagens e mais informações sobre as obras no próprio site da Fundação Vera Chaves Barcelos. Bom, o conceito de selfie, ele pode ser traduzido da língua inglesa, né, como um si mesmo. Para a psicologia analítica do Carl Gustav Jung, o self é a própria realização do inconsciente através, né, de uma realização pessoal, é quando o inconsciente, que para a psicanálise, para a psiquiatria, né, a psiquiatria é um outro campo, mas muito permeada pelo conhecimento psicanalítico, com base em Sigmund Freud, a psicanálise vai entender esse self de uma outra maneira, e a psicologia analítica dizer, não, o inconsciente se realiza num self. E a psicanálise diz, o inconsciente é recalcado e
nunca vai ser atingido. E para a psicoanálise, o inconsciente é inconsciente, mas ele é uma produção maquínica desejante. Então, são conceitos diferentes. A psicanálise, ela vai expandir essa constituição do que a gente hoje compreende como esse si mesmo, como esse self, com o Lacan, no conceito do eu, que é sempre imaginário. Então, as relações que vocês vão encontrar, quem quiser estudar mais sobre isso, essa não é uma aula psicanalítica, eu só estou aqui dando um panorama muito amplo, porque foram questões que vieram, né, de alunos em sala de aula. Esse eu, porque o que é um selfie? É uma fotografia de alguém que tira de si mesmo, ou então uma produção que é alguém consigo mesmo, né? Produzindo uma imagem a partir do seu corpo. Então, é um tema interessante e pertinente para um trabalho num laboratório, numa elaboração visual do corpo. A questão é que, na história da arte, aí a gente vai partir de um ponto que toda imagem, toda produção visual, ela parte de um olhar que seria de um outro, né? Para Lacan, assim como o eu é imaginário e é produzido através de uma relação de espelho, ele diz o estágio do espelho, que vai constituir esse eu que é sempre imaginário, o outro é o simbólico. E esse outro, que é toda a cultura, toda a civilização, toda a sociedade, seria também constituinte deste inconsciente e, né, dessa subjetividade completa que seria esse eu, o outro e ainda um real para Lacan, né? É uma tríade. Então, eu estou falando de Lacan porque a psicanálise, em alguns aspectos, né, a psicologia analítica, muito mais do que a esquizoanálise, mais contemporânea, vão perpassar a própria compreensão da arte, especialmente no século XX. E por séculos, né, e desde o início é compreendida, que eu trouxe a famosa Vênus de Willendorf, porque sempre, quase toda compreensão, o enunciado, para se dizer, existe a arte porque existe um olhar de um outro, e essa produção do de outro, simbólica, vai criar a arte. Aí eu agradeço aqui a colega Daniela Pinheiro Machado Kern, né, super parceira, que trouxe através de um aluno, do Germano, numa discussão de uma outra disciplina, arte 7, está aqui, quem quiser assistir alguma das aulas, esse artigo aqui, que o Germano apresentou em aula, que é a autorrepresentação, né, no Paleolítico Superior, das figuras femininas. A maioria dos historiadores de arte, desde o final do século XIX, vão dizer que essas representações, né, dessas estatuetas, que seriam assim as primeiras, as obras de arte que a gente teria como as mais antigas, elas são produção em relação a um olhar de um outro. E o Leroy McDermott faz um estudo dizendo que não, que podem ser uma hipótese que elas sejam autorrepresentações. Então, aqui nós vamos ter todas, assim, esse rol de estatuetas datadas entre 25 mil anos a 15 mil anos atrás, né? Então, as chamadas Vênus porque são figuras femininas, esteatopígicas, aqui a gente tem um rol delas, sempre tomadas como os primórdios, né, do objeto artístico, os primeiros objetos, artefatos que poderiam ser atribuídos dentro dos nossos conceitos hoje como arte, e ele vai dizer que não, né? Essas estatuetas, eu já vou mostrar por que não. Aí eu completo aqui uma informação que eu não trouxe na aula presencial, que é em relação ao matriarcado. As descobertas dessas pequenas esculturas, elas vão, né, dar subsídio para uma teorização do século XIX, 1861, é publicado o livro do Bachofen, que é a
aquilo que vai constituir o conceito que está dado, antes do patriarcado e da civilização houve o matriarcado, né? Que era um outro tipo de regime social, onde a mulher tinha um papel central, né? Então, ele trata, né, em alemão, Mutrecht, né? Mutrecht, que seria esse matriarcado, que seria, né, uma ginecracia, mundo dominado pelas mulheres. Assim como tudo que se escreve sobre a bruxa, pelo Michelet, são obras românticas que romantizam, inclusive, o passado, né? E aí isso permite que, no século XX, historiadores vão dizer, não, mas a história também ficcionaliza. Então, assim, são hipóteses que não têm nada comprovado, porque não existe evidência histórica no seu próprio artefato do que tem acontecido há 25 mil anos atrás. O fato é que o conceito de matriarcado é romântico, realista romântico, tem uma condição discursiva de emergência, que é o século XIX, que é o século que coloca a mulher dentro de uma posição de destaque, tá? E a questão da maternidade é construída também. Então, há uma série de enunciações e de práticas que vão poder constituir uma noção histórica de matriarcado. E só que o Leroy McDermott vai fazer um estudo visual dessas estatuetas, e inclusive fazer esse trabalho fotográfico das estatuetas e de mulheres grávidas, mulheres com corpo tamanho médio, se autofotografarem nas mesmas posições que ele faz o mesmo ângulo da fotografia da estatueta paleolítica. Então, nós vamos ver aqui as semelhanças, aqui são prints, né, dessas demonstrações visuais que permitem que ele faça a seguinte hipótese. E isso muda bastante as nossas compreensões em relação a o que seria, né, o primórdio das artes, que seriam, né, autorrepresentações, né, um estudo, uma investigação. Aqui, então, lados e costas, frentes a Vênus de Lespuge e a Vênus de Willendorf. Como a mulher se enxerga e como a estatueta, do ponto de vista, no mesmo ângulo da câmera, é reproduzida. Em cima a mulher, embaixo a estatueta, em cima a mulher, embaixo a estatueta. Tá? Então, aqui como uma mulher se veria, uma mulher de tamanho médio se vê a partir de um olhar olhando para trás, do seu próprio ponto. Então, é interessante, né? Isso muda. E aí nós vamos ter, então, não é o olhar do outro, que seria aquilo que vai disparar a existência do que hoje nós chamamos arte, e sim um olhar sobre si mesmo, né? Um autoexame, uma investigação do próprio corpo. É muito interessante que esse periódico, que é publicado, né? O artigo está disponível na Current Anthropology. Ele tem, né, é um artigo de 96, e ele tem uma discussão. Então, o autor coloca a sua hipótese, e daí tem autores que vão discutir, né? E uma das discussões é o que é o olhar a partir de si. Então, aqui seria o campo de visão, né, pensado por esse desenhista, o Ernest Mach, em 1886, dizendo, bom, o que eu enxergo? Eu enxergo o meu próprio nariz, né? Eu enxergo a curva da minha órbita ocular, né? Então, é interessante pensar o que é o campo de visão de si mesmo, e isso aqui no momento em que uma câmera fotográfica ainda não era possível de ser colocada não era portátil, não era manual. O que nos interessa aqui é pensar
as presenças, e aí não só a autorrepresentação de um corpo que cria, e esse corpo que cria a si mesmo, seja dentro de um escopo conceitual que vai pensar um eu como imaginário, com Jacques Lacan, ou então uma presença que cria a si mesma, não mais como corpo, mas enquanto uma imagem que se auto-reapresenta no que hoje nós vamos chamar self, né? Uma representação de si mesmo. Que, desde o Renascimento, nós vamos encontrar enquanto autorretrato. Então, aqui é um vídeo do YouTube que vai falar de todos os autorretratos produzidos pelo Rembrandt, tá? Artista holandês do século XVII, dos 1600. Então, aqui nós vamos ter, né, uma brincadeira. Sugiro que assistam o vídeo. Eu vou colocar esse link também lá no nosso mural interativo para vocês assistirem, que é essa passagem, né? Como o artista se autorrepresentou na pintura flamenca do século XVII, 1600, e a partir do Renascimento que nós vamos encontrar artistas se autorrepresentando. Ou seja, também tem que existir um regime onde a figura, a pessoa, o homem, tem uma importância social. E isso vai acontecer a partir do século XV, XVI. Até ali, né, a figura representada sempre era a figura divina, religiosa, era Cristo. Então, aqui o Albert Dürer, né, mais ou menos em 1500, início do século XVI, um autorretrato que está na Pinacoteca de Munique. O Parmigiano, aquele Giordano Francesco Maria Mazzola, que era de Parma, faz um autorretrato. O Parmigiano é um pintor considerado maneirista, porque ele já tem, que é num espelho, né, convexo. Então, tem uma distorção da imagem. Esse é um autorretrato dele muito jovem, com 20 anos, né, estudando pintura. Certamente é um exercício com 24 centímetros de diâmetro, né, um autorretrato bem pequeno. Lembrando que é a partir do maneirismo do século XVI, final do Renascimento, que vão começar a aparecer os pequenos retratos que já existiam na Antiguidade Clássica sobre marfim, sobre porcelana, que é o retrato portátil, que se leva, né, no pescoço ou num estojinho para ter a lembrança da pessoa querida, amada. Então, esse aqui é um meio termo, né? Ele 24 centímetros, ele não é exatamente, né, um retrato, mas é um retrato portátil. Aí eu estou pulando, tá, já para o início do século XIX, porque também aí vão existir muitas elucubrações de que o pintor sempre se autorretrata, e um dos exemplos é o William Blake, né? O inglês William Blake, aqui é um autorretrato de 1802, e aqui uma pintura do Adão, né? nas suas Casamento do Céu e do Inferno, né? Não sei exatamente qual das obras dele, pintado em têmpera, porque ele é um poeta e um ilustrador da própria obra, em 1810, e aí se a gente pode ver a semelhança nessas composições, né? Algumas pessoas que dizem, não, o artista sempre pinta a si mesmo. Isso muito dentro desse contexto romântico. E há uma questão também que eu quero chamar a atenção, que é historiográfica, mas que aqui o Francesco Goya, né, pintando quando começa, a partir do século de 18, 1700, o artista se representa como artista, porque essa é uma profissão, no contexto europeu, acadêmico, que também se apresenta e tem uma representação social. No realismo, momento de grande contestação social no meio do século XIX, Courbet, por exemplo, faz um autorretrato, já com essa questão da expressão, que é o homem desesperado, é um pintor realista francês, mas, ou seja, a necessidade de que a arte transmita uma emoção, e também um estudo acadêmico das expressões faciais e da
de como traduzir facialmente as paixões, né? Os sentimentos, os humores. Então, esse é O Homem Desesperado, do Gustavo Courbet, que é 1844, uma referência bem importante para se pensar a autorrepresentação em um self. A Marie Cassatt, 1880, autorretrato, uma pintora expressionista, e esse aqui pequenininho também, tá, no Smithsonian Instituto, em norte-americana, provavelmente uma aquarela, né, de caderno, de livro, de estudos, um autorretrato de uma artista mulher, né, no final do século XIX. Aí passo para o pós-impressionismo, o Van Gogh também é um dos que fez muitos autorretratos, então tem estudiosos que vão escolher um artista e toda a sua sequência de vida através da autorrepresentação, como é o caso do Paul Cézanne, né, também no final do século XIX, o Pablo Picasso, que, por exemplo, aqui a gente vai ter aqui uma sequência, né, de como que ele vai aqui desde os 15 anos de idade até a idade avançada e quanto esses autorretratos vão refletir as próprias transformações na obra, como aqui é o caso do Juan Miró, né, um autorretrato ainda figurativo de 1919, e aí já com a maturidade do traço dele, que fazia essa remissão, né, ao traço infantil, a expressividade, a espontaneidade, né, um de 1937, que vocês identificariam como um autorretrato do Juan Miró. E Salvador Dalí, né, o self-portrait, um autorretrato de 1941, já com as muletas, as bengalas, né, que ele considera um autorretrato leve. O Marc Chagall, esse aqui, tá? O autorretrato, que também é bem comentado, porque ele se autorretrata com 7 dedos, né? Então tem a ver com essa sensação né, da plasticidade, da questão da manipulação, né, de um pintor, o quanto a mão é importante para esse pintor. E a Frida Kahlo, também uma artista que é conhecida por, né, os seus próprios autorretratos, e é interessante que o caso da Frida Kahlo, ela vai se tornar um ícone de consumo a partir da reprodução desses autorretratos. Aqui dá alguns exemplos. E aí no Brasil, por exemplo, um autorretrato, né, dessa artista branca, burguesa, filha de fazendeiros, que é a Tarsila do Amaral, né, que tem um estilo, né, ligado e quase icônico ao modernismo brasileiro. Mas então é interessante colocar nessas posições sociais, e eu trago em contraste a Djamila Ribeiro, um autorretrato modernista também, mas de 1944, que já é né, uma pintora que vai emergir de um outro segmento social, e aí vocês vão ver os contrastes, inclusive do figurino, né, da grande dama da sociedade paulista, com a Djamila, que era uma dona de hotel, de pensão, e que acaba se tornando uma pintora reconhecida dentro do que é um movimento, né, da arte moderna no Brasil. Aí eu volto um pouco para trás e trago um dos poucos artistas negros da nossa historiografia, né, dos que ficou conhecido, que é o Arthur Timóteo da Costa, que não viveu apenas como pintor, mas também como, né, cenógrafo. Ele teve uma série de papéis, né, para poder sobreviver, e também é interessante que o Arthur Timóteo da Costa está segurando a paleta com os pincéis, né, colocando, se constituindo, se autorretratando nesse lugar de artista, 1908. Aí eu pulo, tá, para uma discussão que vocês já devem ter escutado, que é uma frase bem comum, então os retratos pintados perderam seu sentido no momento em que a fotografia, na segunda metade do século XIX, 1800, começa a se popularizar. Félix Nadar é um fotógrafo. Aqui ele faz um exercício de angulação para retratos com ele mesmo.
Então, lembro muito, né, aqueles exercícios do Edward Muybridge, que também procuravam, que vão produzir a imagem em movimento a partir da sucessão repetida dessas imagens, né, produzindo a, agora esqueci o nome do eu já dei essa aula. Tem um nome físico, né, do que quando a imagem passa rápido, que é a da retina, né, persistência da retina. E daí isso tem uma questão física que a imagem aparece em movimento. Então, a fotografia, a arte, ela vai se constituir a partir dessa distinção entre a fotografia, né? E aí isso já seria uma outra aula, outra questão da fotografia realística. Esse aqui eu fiz uma brincadeira na aula para descobrirem quem era, né? Então é um dos nomes que vai abrir essa seara do que vem a ser a fotografia arte, que é o Man Ray, um autorretrato do próprio fotógrafo, que fotografou os artistas às vanguardas europeias no início do século XX. Então, em 1930, o Man Ray brinca e cria esse autorretrato distorcido, assim como assim como ele fotografa a Rose Delave, que é a performance, né, transgênera do Marcel Duchamp, ele também se fotografa em 35, né, como mulher. Aqui um autorretrato que é a bricolagem da própria Hannah Rock. Então eu estou brincando assim, né, porque a artista se autorretrata no seu próprio meio de expressão, no caso a colagem. E aí eu vou trazer o Andy Warhol como um case, né, que está perpassando os anos 60, os anos 70, que começa, então, esse conceito de selfie, por quê? Né? É a produção do Warhol na Polaroid. E aí, então, nós vamos ter os autorretratos de Polaroid, como esse aqui, que é um Memento Mori, né? O Lembra que Morrerás. E aí ele também travestido, tá? Vestido Andy Warhol feminino. Todas essas imagens estão no Andy Warhol Museum, que é o próprio acervo do artista. E aqui também ele, né, vestido de mulher, aqui ele então, de 68, fazendo outros testes com fotografia analógica, e aí as próprias serigrafias, a partir de fotografias analógicas, em que ele mesmo se coloca 67, 68, 64. Né? E aqui outras experiências já com serigrafia já nos anos 80. Bom, aqui pulou o Bruce Nauman, mas depois eu volto para ele. O Andy Warhol também se fotografa, se filma dormindo num vídeo muito demorado, e aí eu vou chamar atenção, quem quiser estudar mais, procure o texto, vídeo, A Estética do Narcisismo, da Rosalind Krauss, que também vai, né, fazer uma história da performance, que também é um outro livro de referência. E aí, por isso que eu tenho que começar com a psicanálise, porque a maioria desses teóricos, eles vão entender, né, que ela vai entender que no contexto dos anos 70, quando inicia-se a arte do vídeo e os artistas começam a produzir obras a partir da captação fílmica, especificamente no campo ampliado das artes visuais, ela vai dizer que o médio da videoarte é a condição psicológica do self. Por que a produção? Aí ela vai citar a Nancy Holt no vídeo Boomerang. Todos esses vídeos vocês podem encontrar no YouTube, se quiserem assistir. O Vitor Conte, que é esse vídeo Centers, que ele fica com o dedo, né, apontando mais de 20 minutos, quanto que ele aguenta o dedo para a câmera, tem também uma questão política. A Linda Benglis, que é esse vídeo Now, de 1973, né? E também o Bruce Nauman, que ficou para lá, né, que é o autorretrato como fonte que eu falei lá nos marcos referenciais. Tá? Então, aí eu volto para as questões que a gente vai pensar. Bom, o meio, tá? Ele vai determinar um pouco a obra. Assim como a mudança da tinta óleo para tinta acrílica, a mudança
do óleo sobre tela para o óleo, do óleo sobre madeira para o óleo sobre tela, que é, né, algo que começa a aparecer só no século XVIII para o XIX. E aí a fotografia, a arte, o exemplo da Nan Goldin aqui, que eu já falei dela, né? E é um autorretrato dentro de um trem, em 1992, como, né, trazer essa relação arte-vida que está tão presente nas nossas aulas presenciais e nas discussões e nas próprias produções de vocês, inclusive, né, não separar a arte daquilo que eu como, daquilo que eu bebo, daquilo que eu faço. A Nan Goldin traz isso. Aqui não é autorretrato, né, mas é ela mostrando assim aquilo que ela vivia na noite nova-iorquina no início dos anos 90, né, no convívio das pessoas que ela a produção artística está imanente àquilo que a artista está vivendo. E o seu célebre autorretrato, né, depois de ter apanhado do namorado, e aí entra também as questões, né, de quem quer trabalhar com a violência doméstica, com o feminicídio, com as questões mais políticas, né, do amparo e da justiça à própria integridade física das mulheres, que é um tema que apareceu também aqui nessa turma e nessa discussão. A Cindy Sherman, né, é uma artista que toda a obra dela envolve o autorretrato, a autorrepresentação e a discussão dos papéis sociais da mulher, porque ela vai se encenando, ela vai produzindo cenas aqui, então é uma série que ela reproduz os filmes no ar, os filmes... Aqui é outra série que ela faz releituras de obras de arte canônicas, da história da arte. Então, são várias obras em que a artista se representa e encena uma fotografia para discutir o papel da mulher, os estereótipos do feminino, tá? A própria Constituição, mesma que na aula dos marcos referenciais eu mostrei com uma Orlã, ou a Orlã, dizem, né, mais, um sotaque mais norte-americano. Então, aqui ela discutindo essa questão da caracterização, são várias séries aqui, então, ó, bronzeado, onde a estereotipia e a produção de subjetividade feminina por parâmetros e padrões visuais comercializados ou dentro de uma questão de consumo, a artista coloca, e inclusive agora entra, né? Assim, é interessante que ela é especializada em autorretrato. Não, o autorretrato é o que vai problematizar a figura do feminino. E hoje vocês podem seguir, achar o Instagram dela, onde tem uma grande discussão, e ela daí já brinca com a manipulação digital da imagem, tá? Para dizer o que é realmente a figura, o corpo desejado, a imagem esperada dessa mulher, né? No caso, então, uma estadunidense, que é a Cindy Sherman. Mesma questão colocada, né, de alguma forma pela Orlon, só que ela não faz cirurgia plástica, ela manipula a imagem. Aqui, então, só para lembrar a Orlon. E aqui eu trago, né, uma série de autorretratos, que já é um lambe, que é da Lenora de Barros, que também ela vai se colocar, né, repetidamente, criando esse enunciado, procuro-me. E esse aqui é muito interessante, que é um autorretrato Fluxos, de 1964, da Yoko Ono. Então, quem quiser dar uma olhada no Fluxos, pega ali a aula dos marcos referenciais, eu não vou apresentar novamente, tá? Mas então, é um envelope com um espelho, 5 por 5 centímetros, 1964, edições Fluxos. E aí, o exemplo que eu trago, tá, para a gente pensar outros modos que não aquele do selfie tradicional, é desse artista espanhol, o Jaume Plensa, tá? Então, tem aqui o site dele, todas essas imagens são do próprio site do artista. Então, aqui só para ter uma ideia, né, a série das propensões domésticas,
onde envolve enunciados e frases, né? O amor à casa, o amor ao sexo, o amor à criança, o amor à família, o amor aos animais. Então, o que seria, né, uma litografia no zinco com gravura, né, uma colagem, é uma técnica mista. Aqui alguns exemplos, né, dessa obra, e aí esses autorretratos, que deixam de ser autorretratos, mas que são figuras que se constituem com letras. Ao exemplo, né, do que o Renan apresentou, e eu peço que depois vocês olhem no Padlet, eu vou terminar a aula mostrando Padlet, que também é público, e todo mundo pode acessar esse mural, onde tem exercícios, links e até textos que vão aprofundar as questões, né, colocadas aqui na aula. Então, é interessante, tá? Esse autorretrato aqui, ele está, nesse momento, sendo exposto na própria Fundação Vera Chaves, na exposição que tem a curadoria da colega Bruna Fetter, faz parte do acervo da Fundação Chaves Barcelos, então é o peso e a dimensão dos órgãos de um homem mais velho do que 40 anos e que tem um peso em torno de 70 quilos. E aí, cada órgão é medido, o coração, os joelhos, a próstata, o pâncreas, e aí por aí vai, o estômago, o intestino delgado, o intestino, o esqueleto, tudo é, né, colocado o peso e as dimensões dos órgãos. E isso é um autorretrato. Um autorretrato de uma outra forma que não tenha figura, não apresenta figura. Ou então, né, uma análise do sangue, também, né, numa gravura, numa marca d'água, ele usa essas marcas d'água, né? Aqui. Esse aqui não está lá na fundação, mas esse aqui é uma foto, por isso está meio ruim, porque eu que tirei a fotografia da obra. Tá? Então, ele entende que sim, é um autorretrato 2. E aqui outros autorretratos também constituídos. Esse aqui é uma figura de bronze, onde todas as palavras que estão circunscritas ao corpo dessa estátua de 1,13 m, mais ou menos, com uma profundidade de 60 centímetros, são palavras na língua inglesa do que ele comeu. E eu vou terminar aqui os exemplos para a gente pensar o autorretrato com um pintor. Não é moderno, né, mas é pós-moderno, a gente não diria mais, mas já é falecido, que é um pintor irlandês que viveu na Inglaterra, que é o Francis Bacon, aqui um autorretrato de 69. Tá? Eu tenho uma escolha aqui pelos autorretratos. Francis Bacon, 1970, porque aqui já tem, como os do Picasso, né, uma questão de uma imagem que se compõe como figura e se desfigura. Para pensar um conceito de corpo que não é exatamente só, né, a figura e o que se representa em relação à figura. Francis Bacon chama a atenção da crítica de arte, começa a entrar no mercado artístico muito mais velho, assim, com mais de 40 anos, e em 1944, com esse tríptico aqui, tá? Com esse tipo de figura aqui. Que interessa para nós, né? Aqui uma figura do Menzel também muito contemporâneo, só que alemão, do Gustave Courbet, 1876, é uma parte do corpo. É interessante que a psicanálise vá trazer o conceito de objeto parcial exatamente quando pintores, né, que são tomados às vezes como autodidatas, mesmo que tenham frequentado uma academia de artes, eles vão fazer exercícios sobre o corpo, que podem, sim, a gente acha que esse pé é autorretrato pela posição que ele apresenta, e aí eu brinco com o Nietzsche, que é o et, né, esse, e a psicanálise está constituindo o conceito de id, que é esse objeto de desejo. Esta figura, que pode ser uma parte do corpo, onde toda
a economia, toda a energia do corpo se coloca. Então, esse corpo, esse objeto, que é parcial, mas que também pode ser uma autorrepresentação. Isso coloca alguns problemas, tá, para a gente pensar o que é o corpo, o que é esse corpo, que corpo que se deseja, como eu fiz semestre passado, né, que corpos que importam dentro de um contexto social político, né, e como o tempo e as mídias vão transformar todas as relações entre os corpos e a própria autorrepresentação e a representação dos corpos. Então, aqui eu trago de novo Goya, né, aquela figura da velhice do Goya, já pintada até em parede, que é o Saturno devorando os seus filhos, já tinha sido pintado pelo Rubens, é mito grego, né, Cronos ou Saturno devorando os seus filhos. É interessante que os pintores, o Saturno começa a ser representado no ato antropofágico, né, de devorar o seu próprio filho, exatamente quando o tempo na nossa sociedade, na nossa civilização, começa a ser contado. Então, essa contagem das horas de trabalho, do tempo que está presente a partir da Revolução Industrial e dos sistemas, né, de uma mudança radical nos sistemas de produção do manufaturado e agrário para o mundo mercantil da fábrica e das escolas e né, das instituições, o que o Foucault vai chamar as instituições moradas, nós vamos ter, então, esse Cronos, né, nos comendo o tempo, os prazos, os deadlines, mudando totalmente o regime em relação à própria vida e à própria, né, existência do corpo. Eu separei, né, a questão dos monstros e do inconsciente, que também apareceu, para talvez gravar mais uma aula, se for desejo de todos. Nós vamos esgotar, né, dentro desse semestre, tempo de aulas remotas, mas fica, né, essa aula para quem não assistiu presencialmente, e entrando essa questão da videoarte, que eu não tinha mostrado, e eu também não tinha falado do patriarcado. E aí os exercícios que a gente fez em aula, né? Uma composição transposta que se chama retrato chinês, uma coisa bem popular, não sei de onde que veio o nome retrato chinês, tá? Eu aprendi isso nas revistas Capricho, quando eu era muito jovem, a gente tinha revista física, e fazia retrato chinês, brincava de retrato chinês na escola, que é, se eu fosse uma cor, se eu fosse uma fruta, se eu fosse um animal, eu seria, né? Então, é um tipo de retrato que não é figurativo, mas que apresenta uma subjetividade, uma pessoa. Então, tinha fantasia, super-herói, lugar, cidade, clima, comida, meio de transporte, objeto, dá para inventar muita coisa. A gente fez em aula esse exercício, né? Aí, um outro tipo de autorretrato possível, que eu estou provocando vocês a construírem, é a apresentação de si por pesos, medidas, números, notas, consumo, né? Juntar todos os espetáculos que eu vi no ano, todas as entradas, passagens de ônibus, né? Eu tenho um que é todos os códigos de barra da minha entrada e saída do supermercado, que eu vou toda semana. E, então, é um exercício ao estilo do Jaume Plensa, né, dos autorretratos, dos pesos e medidas, que podem ser. O Raulito Guerra, por exemplo, na tese dele, entre os capítulos da tese, que é uma gaita, né, que é que ela é toda sanfonada, ele coloca as radiografias e os exames médicos dele, é muito interessante, é uma tese defendida na Unicamp, tá? Raulito Guerra. Então, também tem a ver, assim, né, o que me constitui para além da minha figura e da minha imagem corporal. E aí, sim, né, a possibilidade tradicional de uma criação imagética de autorretrato. Tá? Fica a critério de vocês. Esses exercícios são provocações, não são obrigatórios, podem vir a ser o trabalho final para a disciplina, podem vir a ser uma mera brincadeira,
né? O que interessa aqui é a gente se mexer, elaborar, se provocar e sair, né, da pasmaceira, né, pós-pandêmica aí que a gente se encontra. Tá? E aí eu vou só mostrar o Padlet, tá? Ficou esse endereço aqui, entra nesse aplicativo, por enquanto ainda gratuito, que é o Padlet, tá? Ficou na conta da Opala Danzor, e aí Lab Corpo Artvis, tá? Esse aqui é o endereço. Eu vou daí, depois que eu... tá? Para o pessoal que está matriculado, todo mundo tem esse link aqui. E aí o mural... Opa! Não é isso aqui. Volta aqui. Volta toda a aula para chegar lá no último. O que falta é eu fiz um print, colei, porque não teria como sair aqui navegando. Ele é bem chatinho. Então, passamos por algumas referências importantes, né, de artistas que trabalham com autorretrato, algumas provocações em termos de autorretrato, de Amy Plança. Ah, não apareceu. E agora, peraí, o que eu vou fazer? Vou parar o compartilhamento. Ai, desculpa, gente. Vocês sabem que essa aula aqui tá para acontecer, faltou luz. Não tá dando interromper, tá? Faltou luz, faltou. Deu tudo que podia para essa aula atrasar. Na sequência, até o print não está aqui, mas eu vou entrar agora na internet só para vocês verem. Vou colocar a aula no Padlet e aí os exercícios estão ali e vocês postem esses exercícios, se quiserem, né, no Padlet. Tá, assim, ó, tudo atrasado, esse computador tranca. É uma carroça a vida. A gente anda, tá, não vai abrir, abriu. Tá muito lento tudo. Então, vamos pensando, né? Claro, eu até convidei gente aqui em casa para assistir, para não ficar dando aula por buraco. Não sei, agora estou atrasando aqui a aula. Tudo é um atraso, é uma pressão. Depois de 4 maquinada de roupa, porque faltou luz, né? Então atrasou tudo, atrasou o almoço. Gente, é assim, ó, é uma briga ser professora e conseguir dar conta de tudo. Uma briga consigo mesmo para poder. Deixa eu agora entrar, tem que entrar no. Eu não tenho o link aqui direto. Tá? Eu tinha colado, mas é que deu pau 4 vezes nessa aula. O meu computador está dando pau e eu não tenho como fazer outra coisa. Cadê agora? Vou abrir. Eu abri em aula, né? Assim, ó, foi uma mágica aquele dia que funcionou a internet em aula. Né? Ontem ainda uma colega fez um super desabafo no grupo da turma sobre as nossas condições e tal. E tudo que um professor na universidade faz aqui, grava e consegue, né, de agora compartilhamento. Tá. Aqui, ó. Tá, tô compartilhando, eu não tô enxergando. Aqui. Não sei como é que tá ficando a gravação, tá? Eu vou pedir desculpa aí se não ficar bem. Então, por exemplo, ó, aqui vocês entram. Quem for postar, ó, o Renan já postou, outro postou e não fez login, não tem problema. Só que depois diz, é o fulano, a Beltrana, é o Beltrane, tá? Ó, aqui as produções, tá? Aqui no Pensar. Para postar, é só abrir aqui, ó, e aqui sai. Aqui tem vários vídeos, aqui estão as aulas, tá? Todas com exercícios de derme pictórica. Aqui os textos, o Drive, que é aberto com todos os textos, eu não vou postar. Aqui referências que foram trabalhadas em aula ou citadas em aula. Agora até saiu um novo artigo sobre o Djalma do Alegrete. E aqui textos que foram comentados nesse semestre, no semestre anterior. E aqui ainda os trabalhos dos semestres
anteriores, né, e referências dos colegas que todos podem apreciar. Lembrando que, especialmente quem é do bacharelado, tem que aprender a expor a sua produção, e quem é da licenciatura tem que estar, né? E aí, ó, passa para cá. Então, é um mural é um aplicativo bem interessante, um recurso que a gente tem usado em várias disciplinas. Quem é da licenciatura, né, também tem que aprender a se expor, porque vai se expor sendo professor, professora, professora. Ok? Desculpe a bagunça aí, que eu tinha feito os prints do Padlet para vocês entenderem, se provocarem e pensar, então, o que, que é, como a gente se reapresenta, como se a gente se apresenta, apesar de todas as dificuldades, né, que eu estou recebendo, pessoal com dificuldade de vir em aula, pessoal com dificuldade social, gente que está com problema de convívio, que não, depois da pandemia não consegue sair do seu quarto, então não consegue estar tendo a presença que queria em aula. Tudo isso a gente está, né, aqui conversando, pensando, e esse exercício, além dele ser um tema importante na história do corpo nas artes visuais, a gente não pode negligenciar o que é a autorrepresentação, a partir não só da hipótese do Leroy McDermott, né, que a arte teria começado como selfie. De pensar, tá? Seguimos. Fiquem à vontade para fazer ou não. Só quem quiser fazer o exercício, em vez de mostrar só para mim, se puder colocar no Padlet, seria ótimo, porque daí todo mundo, né, se inspira e dialoga uns com as produções dos outros. Obrigada.